Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos dar mais uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus Cristo. Igreja, após esse período de louvor, de adoração, que é fundamental no culto a Deus, nós vamos agora passar para a passagem profética. Então, por que tem o culto profético? Porque a Igreja Gloriosa, ela tem o ministério de Cristo. Então Jesus tem um ministério quíntuplo, de apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastoral, e um ministério profético, pastor humano. Aquilo que tinha lá no paraíso, aquela comunhão do Pai, foi quebrada, mas veio o segundo Adão, que é Cristo, e reconciliou. Então existe fundamento, quando estamos reconciliando com o Pai, ter o melhor de Deus. Então é o que está sendo pregado ao longo da semana. Mas hoje, nesse horário, é o culto profético. Então a profecia hoje, ela se baseia no primeiro livro, ou melhor, no segundo livro de Samuel, bem no final, no segundo livro de Samuel, capítulo 24, a leitura vai começar no verso 24. Então nós vamos ler nesta passagem de 2 Samuel, capítulo 24, verso 24 também. E à noite completaremos a campanha, que ela é inédita, que estamos falando do segundo Adão e a reconciliação de Deus com o ser humano em Cristo. Então vamos ler 2 Samuel 24, a partir do verso 24. Então vamos ler. Porém o rei Davi disse a Araúna: não, porém, por certo preço tu comprarei esse terreno, ou essa terra, ou esta eira, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que me não custe nada. Assim Davi então comprou a bom preço aquele terreno, aquela eira, e os bois por 50 ciclos de prata, que dá quase 750 gramas de prata. Cada lingote de prata tem 15 gramas. Então, quase, mais ou menos, 750 gramas de prata ele pagou por aquela terra, que naquele tempo era caríssimo. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então a Bíblia mostra que aquilo que ocorreu lá no Velho Testamento, ela tem uma prefiguração para hoje, na nova aliança. E quando fala do rei Davi, que foi um homem segundo Deus, prefigura muito em relação à igreja que vai tornando gloriosa. Então veja bem o que ocorreu com Davi em certo momento do seu reinado. Então a Bíblia declara que Davi, já alcançando grande conquista, grande honra e fama, e grandes vitórias sobre as batalhas, então ele propagou para se fazer o censo, ou seja, contagem do seu exército, contagem da sua força, contagem do seu armamento. Então você pode ler bem no começo do capítulo. E Davi então teve lá a ordem, espalhou para os seus generais, seus comandantes, e começou o censo. Então a Bíblia relata que trouxe o relatório para Davi, de tantas armas, de tantos soldados, de tantos armamentos. Mas veja bem que aquela situação foi influenciada por demônios. Veja bem, Davi não era um homem segundo Deus, um homem segundo o coração de Deus. Então se você ler lá no primeiro versículo do capítulo 24, e diz então que enumera a Israel. Veja bem, e a ira do Senhor veio contra Davi
Por quê? Porque ele foi fazer o censo. E então ele teve um número, ele soube quanto tinha de Israel, e isso trouxe peso sobre Davi e Israel. Veio uma sentença de condenação. Mas o que tem a ver isto hoje conosco? Então veja bem, todos nós temos que estar muito atentos. Deus sempre quer nos honrar, nos abençoar e nos prosperar sempre. Então, na medida que nós vamos crescendo na fé, na visão de Deus, no ministério ou para a obra para Deus, mais e mais nós devemos estar atentos. Quanto mais aproximamos de Deus, mais devemos esvaziar. Quanto mais fazemos algo para Deus, uma pregação que você faz, um louvor que você dá a Deus, uma reunião que você dirige, quanto mais você aproxima de Deus, mais você tem que depender dele. Menos você tem que aparecer, menos você tem que ser alguma coisa. Porque esse era o fundamento lá no Jardim do Éden. Deus, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, para o ser humano depender de Deus, ou seja, para ser dependente. A força vem de Deus, a saúde, a riqueza, a alegria, a vitalidade vem de Deus. Então veja que em nenhum momento nós podemos pensar que tem algo em nós, que algo é nosso, que algo é honra nossa, ou que é algo que está dentro de nós. Tudo é parte de Deus, depende de Deus e é dele. Então Davi, em certo momento, pensou que seria a estratégia dele de guerra, ou a forma dele atacar os inimigos, ou a forma que os generais sujeitavam a ele, ou seus soldados, ou a maneira dele criar armas, ou forjar o aço, ou forjar as lanças, que levaria a ele ter as vitórias. Então ele estava se respaldando no talento dele, nos dons que Deus deu para ele, ou na forma dele fazer as batalhas, ou na forma dele dividir o exército em infantaria, dirigir em cavalaria, dirigir o exército em comandos. Assim, então, Davi queria saber quanto ele tinha de força. Mas logo que ele faz isto, Deus já manda o profeta até ele. Diz aqui que o profeta Gad, que é pouco falado na Bíblia, lá no verso 11. Então veja que veio a palavra do Senhor a Gad, que era profeta, e ele já traz uma declaração de Deus para Davi. Davi, tu feriu a santidade de Deus, e Deus te ordena 3 coisas: fome que virá muitos anos, peste que virá sobre Israel, ou você vai cair na mão do Deus vivo. 3 coisas ocorreram. Então Davi muito arrependeu, pediu misericórdia, mas a sentença não foi tirada, por enquanto. Então Davi falou: eu prefiro então cair na mão de Deus, que é misericordioso. Então a palavra declara que veio peste já em Israel, e de repente já morreram muitos. Aqui mostra que eram milhares que já morreram naquele primeiro momento. O anjo do Senhor veio, e aqui diz no verso 15 que 70 mil já morreram. Então veja que Davi fala com Deus: ó Deus, a culpa não é de Israel, vem sobre mim então o teu peso, e não aflinja mais ninguém. Então aí Deus manda o anjo, e manda ele fazer um altar para Deus. Então ele vai lá na eira, naquele terreno, que ele está ali perto daquela região, que era o terreno de Araúna, igual uma chácara. Então ele fala: eu quero esse terreno porque eu quero sacrificar a Deus. Então Araúna, está aqui o terreno, está aqui o gado, está aqui os trilhos, tudo é seu, Davi. Mas Davi fala: não vou dar a Deus nada que não me custe nada. Então ele propôs em comprar tudo. Então aí que fala os 50 ciclos de prata, que naquela época a prata era muito rara. Então chegaria quase 1 quilo de barrinhas de prata, que seria o pagamento. Então isso era quase que a arrecadação quase anual de Davi no seu reinado,
um ano de arrecadação quase em relação à prata. Ele pagou caro. Então ele começa a sacrificar a Deus, e a ira de Deus se aplaca, e Deus então para com aquela questão e dá misericórdia a Davi. Então o que tem a ver isto hoje? O que se aplica isto hoje na igreja ou na nossa vida pessoal? Então nunca esqueça, nós fomos dependentes de Deus, criados para depender dele. É o que está sendo pregado nessa semana, que lá no Éden Deus tinha comunhão com o ser humano. 12 fatores de comunhão com Deus, e uma delas é que Deus falava com Adão e Eva: vocês dependem de mim, vocês foram criados para aprender de mim, depender de mim, e a vida fluir para vós. Então era era um princípio da criação de Deus para o ser humano, a dependência total de Deus. Mas veio o pecado e rompeu. Então o ser humano quer sempre viver independente, quer sempre pensar em si mesmo, quer sempre pensar que alguma coisa, que tem o seu talento, que tem a sua honra, que tem a sua posição. Então isso sempre é ranço da raça adâmica caída. Mas veio Jesus como o segundo Adão e mostrou a total dependência ao Pai. Então Jesus esteve aqui na terra e nunca quis ser algo, ou rei, ou honrado, ou querer ser alguma coisa. Sempre ele estava na dependência do Pai. Então por isso que Jesus sempre foi honrado pelo Pai. Mas quando quebra esse princípio, geralmente 3 coisas vão ocorrer. Então sempre você fica atento. Sempre que começa a ter coisa na sua vida, que geralmente é prefigurado nessas 3 coisas. Então veja bem, veio uma sentença dividida em 3 opções. Veja bem lá que o profeta Gad declara 3 coisas. Veja bem, 7 anos de fome, 3 meses diante do inimigo, ou a peste vinda de Deus. O que representa isto hoje? Então muitas vezes a pessoa não está melhorando, não está prosperando, ou seja, está sendo atacado em parte financeira. Ou muitas vezes o inimigo está sempre atacando a pessoa, é briga, é labuta, é desunião, é atrito, é palavra áspera um com o outro, é inimizade, é uma situação também. E muitas vezes pode ocorrer, a pessoa está sempre enferma, ou algo vindo sobre ele, tirando o ânimo, ou a pessoa está abatida. 3 coisas você tem que observar na sua vida. Por que está ocorrendo? É a batalha? É Deus que está permitindo? Ou é o inimigo que está tendo força? Não, é justamente porque quebrou princípios da comunhão com o Pai. Então muitas vezes os problemas estão vindo, mas é decorrente de uma sentença da raça adâmica caída. Mas em Cristo nós somos reconciliados, como Paulo escreve aos Coríntios, fomos reconciliados com o Pai. Então nós temos que estar sempre atento para um dos princípios mais importantes da comunhão com Deus, é depender dele. Nada somos, nada temos, tudo é dele, tudo é para ele, tudo por ele, e tudo fazemos dependente dele. Então sempre tenha esta visão para que Deus venha te honrar. Então na hora que Davi, ele pede misericórdia a Deus, falou: Deus, agi loucamente, pensando que tendo a força do exército, mostraria que o poder está comigo. Então ele arrepende, pede misericórdia, e então ele faz um propósito de a ordem que foi dada a ele, fazer um holocausto a Deus, um sacrifício, mas algo que custou caro para ele. Então veja bem o que Davi fez. Ele comprou o terreno de Araúna, ali 50 ciclos de prata, e compra tudo, o trilho, o gado, e oferece a Deus em holocausto, algo que custou algo pesado para ele. Então veja bem, aqui é um outro princípio muito importante. Sempre nós temos que dar algo para Deus além do que nós temos, algo que custa caro, algo que nos custa muito mais que nós podemos valorizar. Então como que é isto? Algo que custa caro para nós, para sempre mostrar para Deus que dependemos dele. O que Jesus deu para o próprio Pai? Jesus deu a própria vida para resgatar a humanidade. Então ele sacrificou ele mesmo.
Não que estava pagando bênção ou comprando bênção, mas estava comprando a humanidade, resgatando a humanidade. Então ele deu a própria vida em sacrifício. Mas Jesus nunca teve soberba ou quis ser semelhança de Deus, ou querer ser igual a Deus por usurpação, mas ele humilhou em forma de servo e sacrificou a si mesmo. Então esse princípio de nós sempre depender dele e sempre darmos o melhor para o Pai, é um princípio que sempre vai nos levar a ter comunhão com ele e ele nos honrar com o melhor. Mas as duas coisas ficam polarizadas. Há momento que a raça adâmica, insuflada pelo inimigo, quer te levantar para ser alguma coisa, mas o Espírito de Deus está do outro lado para sempre nos humilhar e rebaixar e servir a Deus e dar sempre o melhor ao Pai todo dia, algo que custe algo. Então todo dia você tem que falar: depende de Deus, nada é meu, tudo é para Ele, nada quero para mim mesmo, nem honra nem fama, dependo dele e vou dar sempre o meu melhor para Deus. O que é o seu melhor? Então é orar todo dia, adorar, vir na casa de Deus, fazer de tudo para depender dele e fazer de tudo para até o próximo, para o semelhante, para a obra de Deus, pela casa de Deus. Então Davi, ao ele falar: não darei nada a Deus que não me custe nada. Então veja bem, se ele deu algo que custou caro, é porque custou caro mesmo. O terreno de Araúna, algo que era valorizado em 50 ciclos de prata, algo que ele esforçou para dar, algo que ele tirou dele para fazer aquele altar. Então é um indicativo hoje, não é pagar preço, nem comprar bênção, mas sempre Deus quer saber se nós estamos sempre fazendo algo melhor para Deus e dependendo dele. Que muitas vezes tem igreja que ensina a dar o sacrifício para Deus, mas a outra parte é nunca ser ninguém, nunca ser querer honra, fama ou querer ser melhor do que Deus, porque senão vai vir o peso das 3 sentenças: ou o inimigo vai atacar, ou vai ter mortandade, ou vai ter fome, ou senão vai depender de Deus. Então veja bem, o que mais ocorre com o povo de Deus é esses fatores. Ou muitas vezes a pessoa está padecendo fome, tristeza, abatimento, ou o inimigo está atacando, encontrando brecha, o inimigo está assolando, ou muitas vezes a pessoa está padecendo na mão do Deus vivo, ou seja, naquela situação que não está alegre, está deprimido, está se arrastando. Mas o cristão não tem que viver com fome ou padecendo na mão do inimigo, e muito menos padecendo peste. O cristão tem que estar feliz e alegre, dependendo do Pai, suprido pelo Senhor. Um dos princípios do paraíso quer dizer o jardim de Deus, não havia fome, doença, miséria, nem tristeza, gozo e alegria no Espírito Santo. Então esse princípio tem que ser sempre restaurado. Nunca queira ser nada, mas sempre dependa do Pai. E sempre dê o melhor para Deus todo dia. Sempre esvazie de si mesmo. Fale: hoje, mesmo que eu estou cansado, com sono, mas eu vou dar o meu melhor para Deus. Vou ajudar, vou ofertar, vou semear, vou orar, vou clamar a Deus. Mas se você já se encontra sobre uma pena, veja bem, Davi já estava sobre uma pena, uma penalidade, uma sentença já declarada. Ele mesmo optou. Qual a sentença estava sobre ele? Ele não estava sobre meses de fome, de anos, nem na mão dos inimigos, mas peste, morte, mão de Deus sobre ele. Então ele estava sobre penalidade, mas mesmo assim ela é revertida. Então não tem desculpa. Qualquer situação que nós estamos enfrentando, ataque, situação adversa, situação que está pesando sobre nós, tudo tem escape, contanto que venhamos a viver os princípios da comunhão com o Pai, dependência dele, esvaziamento do eu e sempre dar o melhor para ele. Então lá no jardim do Éden era o que Deus esperava de Adão e Eva. São vários fatores que havia lá que foram quebrados, mas em Cristo foi restaurado. Então por isso que você vê que em Jesus aqui na terra ele veio como o segundo Adão.
Então Jesus, mesmo sem pecado, ele dependia do Pai. Mesmo sendo filho de Deus, ele não quis fazer nada além do que Deus ordenava. Veja os exemplos. Pedro viu que Jesus ia ser preso, e Jesus fala: não tomarei o cálice que Deus me deu. E Pedro corta ali a orelha do sobrinho do sumo sacerdote, e Pedro ouve de Jesus: Pedro, quem fere com espada é ferido. Eu poderia já orar e vir 12 legiões de anjos, mas ele não fez isto. Ele dependeu do Pai. Então ele não se exasperou, ele veio cumprir a dependência a Deus. Então isto que é a vida do cristão, e Deus vai honrar com certeza. Se não fizer isto, vai ocorrer sempre uma sentença contraditória, mas sempre Deus vai dar vitória se nós cumprirmos a palavra, dar o melhor para Ele e depender dEle. Então o estado das igrejas hoje e ao longo da história sempre foi essa situação. Deus começa a abençoar e vem soberba e cai. Você pode ver os ministérios, começa a crescer, prosperar, aí de uma hora para outra vem mortandade, de uma hora para outra é ataque e acha que é perseguição, ou muitas vezes vem assolação. Pode vir as perseguição, mas Deus dá sempre vitória quando dependemos dele. O que ocorreu na igreja primitiva? Então na igreja primitiva eles tinham prazer de pregar o evangelho, de fazer a obra de Deus. Tudo que levantava contra, se era influência demoníaca, virava bênção, mas não era porque estavam soberbos. Tanto é que derrotaram o Império Romano, transtornaram o mundo, e houve grande avivamento. Então o avivamento está muito ligado ao povo de Deus depender dele, ao povo de Deus sempre dar o melhor para ele. Então isto leva a Deus fazer a sua obra tremenda. Então essa profecia, ela foi algo que ocorreu com Davi, e é um reflexo para a igreja hoje, ou na sua vida individual. Então você deve estar sempre atento. Problemas podem existir, mas se esses problemas estão vindo, você deve refletir: estou pensando que eu sou alguma coisa? Estou dando o melhor para Deus? O problema está vindo porque eu estou fazendo a obra para Deus, mas se eu estou dando o melhor para Deus e não estou soberbo, então o problema que vier vai redundar em bênção, porque aí, se for ataque direto do inimigo, não foi sentença de Deus, vai a transformar em vitória cada vez mais, como ocorreu na igreja primitiva. Tudo que fazia contra Deus mudava em bênção. Mas se o problema está se arrastando, se a questão está resolvendo, se a questão está pesando, então é questão de comunhão com Deus, é a questão do segundo Adão. Uma parte da comunhão com Deus está falha. Então uma das partes do jardim do Éden que tem que ser restaurada é a parte da dependência a Deus. É de você falar: ó Deus, nada sou, espero em ti, dependo de ti, e vivo para dar o melhor para ti, e aguardo na tua misericórdia. Então sempre pega o exemplo de Cristo. Mesmo sendo filho de Deus, esvaziou. Mesmo sendo filho de Deus, não fez nada para si mesmo. Mesmo sendo filho de Deus, doou sempre, veio servir. E aí Deus o honrou, por isso que ele torna o segundo Adão, aprovado pelo Pai. Reconciliou o ser humano com Deus. Mas quando quebra essa comunhão, vai arrastar em problemas. Então a igreja que torna gloriosa, ela tem esta restauração com Deus. Um povo dependente, um povo cada vez mais esvaziado de si mesmos, cada um servindo ao outro e cada vez mais doando de si pela obra de Deus. E aí sempre Deus vai honrar com toda certeza. Então nós vamos orar agora para que o Senhor venha nos ajudar, porque a profecia nessa semana é a visão do segundo Adão, é a profecia de Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas essa parte da dependência, ela tem que ser bem restaurada, porque sempre a raça adâmica, ela quer aparecer, aí vem consequência. Mas sempre nós devemos servir, doar, dar o melhor, sempre esvaziar, porque aí sempre Deus fará o seu melhor
com toda certeza. Então essa é mais uma etapa profética, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos orar, igreja, vamos orar e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos renova e nos aprove e nos torne realmente igreja gloriosa. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, em mais uma manhã profética, em mais um dia dessa semana que vai seguindo até o culto à noite, que é a grande campanha sobrenatural, a grande campanha, a igreja tornando santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Ó Pai, estamos nesta campanha poderosíssima, Pai, tremenda, forte e abundante, que é a alegria do Senhor é a nossa força. Não há outra maneira do ser humano chegar na eternidade com o Pai. Não há outra maneira do ser humano estar com o Pai na eternidade, a não ser que seja reconciliado com o Pai através de Cristo. Jesus é chamado o segundo Adão, e os princípios que havia no Éden se cumpriram em Cristo, e a igreja que torna gloriosa, ela vai se assemelhando ao Messias, ao Cristo vivo, porque o Pai declarou que Ele predestinou todos a sermos a semelhança de Jesus, o Filho de Deus. Senhor amado, e um dos princípios que devemos estar muito atento para com o Pai é a dependência a Ele e sempre dar o melhor para Ele, porque uma das causas do rei Davi ter perdido muitos soldados e de ter sofrido e de ter padecido muito foi porque ele fez o censo. Ele contou o número dos soldados, o poder bélico, o poderio do exército de Israel, e isto afligiu a santidade de Deus. E então veio uma sentença através do profeta Gade. Deus declarou através do profeta: tu afligiu a santidade de Deus, 3 coisas tu vai escolher: fome que virá sobre Israel durante muito tempo, e também perseguição dos inimigos, ou a mão de Deus virá, a peste virá. Então Davi escolhe: prefiro a misericórdia de Deus e ver aquilo que vem de Deus, e não aquilo que o inimigo quer ou que o mundo quer. Mesmo assim veio o anjo de Deus e veio mortandade em Israel. Davi clama, chora, suplica e pede que a sentença venha só sobre ele. Deus aplaca a ira e Deus declara para ele fazer um altar e dar o melhor que ele tinha. Então ali ele encontra Araúna, dono de um terreno, dono de bois, que oferece tudo para ele, mas Davi não aceita de graça. Davi fala: não darei a Deus nada que me não custe nada. Então Davi compra aquele local por 50 ciclos de prata e oferece a Deus, e aí a ira se aplaca. Isso é um princípio para a igreja hoje. Devemos estar atentos, dedicados todo dia, fervorosos, dar o melhor para Deus sempre, dedicados, depender do Pai, agir como Cristo agiu, não procurar honra humana, nem querer nada para nós mesmos, mas sempre depender de Deus, dar o melhor para Deus todo dia, no ministério, na obra de Deus, pelo próximo, pela obra do Pai. Quantos, ó Pai, servem a Deus, mas querem honra, fama, ou querem pensar que são alguma coisa? Quantos, ó Pai, servem a Deus, mas depois decaem, ou não querem mais servir a Deus e quebram os princípios celestiais? Senhor, muitos pensam que a vida humana aqui na terra é para fama, honra, para ganhar um local ao sol, para ter um nome na história, mas tudo isso é efêmero, passageiro. Quantos perdem tempo correndo atrás da fama, da honra, do sustento humano, e tudo vai acabar? Quantos deixam até a casa de Deus, a obra ministerial? Quantos deixam até o chamado de Deus e se vendem por um prato de lentilha e perecerão? Mas devemos agir como Cristo, que tornou o segundo Adão. Ó Deus amado, que a igreja torne realmente santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Nos ajuda, Pai,
a viver segundo os propósitos de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, que venhamos sempre alegrar o Pai, e assim haverá, ó Pai, força de Deus, sustento, gozo, força, alegria, satisfação, abastança, vida abundante, com toda certeza. Ó Pai, confirma abundante vitória para todos nesta manhã profética, vida abundante a todos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo.